Boa noite, pessoal. Meu nome é Alessandro e eu serei professor da disciplina de Estrutura de Dados aqui do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Essa disciplina é uma disciplina de fundamental importância para o curso de vocês, porque ela vai tratar das principais estruturas de dados usadas na resolução dos mais diversos problemas computacionais. Além disso, ela dá continuidade aos conteúdos que foram abordados nas duas disciplinas anteriores a essas, que vocês viram nos módulos anteriores, as disciplinas de lógica e de algoritmos. Conosco está a professora Fernanda, que trabalhou com vocês. Vamos dar um alô a ela. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui novamente. Espero que vocês novamente aproveitem bastante a disciplina de estrutura de dados, né? Com os novos conteúdos que vamos aqui aprender de hoje em diante. E o que iremos estudar, professor Alessandro? Bom, na aula de hoje a gente vai conhecer e usar pilha, a estrutura de dados pilha, uma estrutura muito importante, usada principalmente no emprego da técnica de recursividade, que é uma técnica de programação, usada na resolução de alguns problemas computacionais, na área de construção de compiladores e em muitas outras áreas. Bom, só que antes de a gente estudar pilha, a gente precisa conhecer e se apropriar do tipo abstrato de dados, do conceito de tipo abstrato de dados. O que é um tipo abstrato de dados? Um tipo abstrato de dados, ele é um modelo matemático formado por duas partes, onde nós temos os dados e as operações. No caso de uma matriz, por exemplo, uma matriz, a abstração matriz, ela tem os dados representados em linhas e colunas, como vocês bem estudaram isso na matemática, e as operações que manipulam esses dados. Nós temos, então, algumas operações como, por exemplo, calcular a matriz transposta, somar duas matrizes, multiplicar matrizes, enfim, diversas operações. Então, dados e operações que manipulam esses dados. Uma das características do tipo abstrato de dados é a separação entre conceito e implementação. O conceito, nesse caso, é matriz, a abstração matriz. E a implementação é feita usando os recursos da linguagem de programação. Então, uma abstração, ela pode ter diversas implementações, mas as abstrações, elas não são classificadas em função das suas diferentes formas de implementação, e sim do tipo de comportamento que eu observo. Então, nós podemos ter a abstração matriz, e ela sendo implementada em Pascal ou numa outra linguagem, usando diversos tipos de recursos. Mas, independente disso, elas todas terão o mesmo tipo de comportamento. Bom, como que a gente vai fazer a concretização dessas abstrações na linguagem de programação? No nosso caso, a gente vai trabalhar ainda nessa disciplina com a linguagem de programação Pascal. O Pascal, ele tem um recurso para concretizar essas abstrações, esses tipos abstratos de dados, chamados de TADs. Pois bem, a gente usa o conceito de unity. O que é uma unity? Uma unity é um arquivo onde nós temos declarações. Nós temos declarações de constantes, de tipos, variáveis, funções e procedimentos. E nessa unity nós temos duas áreas distintas. Nós temos uma área pública, que é a área de interface, onde ficam essas declarações, e uma área privada, que é a área de implementação, onde nós vamos fazer a codificação das rotinas, as funções e os procedimentos. Vamos acompanhar aqui comigo no slide e vocês vão poder perceber isso melhor. Vejam, aqui nós temos a unity, TAD-matri. A unity é um arquivo. Esse arquivo ele começa com a palavra reservada unity. Essa palavra ela pode ser escrita tanto em maiúsculo quanto em minúsculo, porque o Pascal não faz diferenciação entre maiúsculo e minúsculo. Na sequência, nós temos um nome, no caso aqui, TAD-matri. Esse é o nome lógico da Unity. É importante vocês saberem que esse arquivo ele vai ser salvo. E as 8 primeiras letras desse nome devem coincidir com os 8 primeiros caracteres do nome físico dessa Unity. Todo arquivo, toda Unity vai ser salva com a extensão PAS. No caso, nós temos que salvar esse arquivo com o nome de TAD-matri.pas. Por que isso? Porque o compilador vai
tentar encontrar essa unity a partir do nome físico. Então, o nome físico tem que ser equivalente ao nome lógico. Caso nós tenhamos mais do que 8 caracteres aqui no nome lógico, isso não vai trazer problema algum, porque somente os 8 primeiros é que são importantes para causar essa diferenciação. Então, na sequência, nós temos a primeira seção, chamada seção de interface ou interface. Na seção de interface, nós vamos fazer a declaração das rotinas. Nós vamos colocar aqui os cabeçalhos das rotinas, funções e procedimentos. Vejam aqui a cláusula uses. O uses vocês já usaram no semestre, no módulo anterior. E nesse caso aqui a gente está fazendo use CRT. CRT é aquela biblioteca do Pascal, né? Aquela biblioteca padrão, onde nós temos, por exemplo, o comando de limpar tela. Então aqui a gente está dispondo no comando uses, nessa instrução uses, a biblioteca CRT. Com isso nós estamos importando tudo que está disposto na interface dessa biblioteca para poder usar na construção da nossa unity TAD-Matri. Pois bem, se nós precisarmos usar alguma outra unity, nós faremos o quê? Nós tiraremos esse ponto e vírgula, substituiremos ele por uma vírgula e listaremos todas as outras units que forem necessárias na sequência. Temos ainda aqui uma constante chamada ordem. Essa constante ordem tem valor 5. É uma constante inteira. A declaração de um tipo. Esse tipo chamado matriz. O tipo matriz é um array. Lembram do array? Que vocês estudaram em algoritmos? Temos aqui um vetor. No caso, um vetor bidimensional. Por quê? Porque nós temos um array de 1 até 5, onde nós temos, portanto, 5 linhas, de 1 até 5. 5 colunas. Então, essa estrutura bidimensional aqui, ela armazena valores do tipo byte. Com essa declaração, o que a gente está fazendo? A gente está declarando um tipo de nome matriz. E qualquer variável que seja declarada como sendo do tipo matriz, será uma estrutura bidimensional 5 por 5 para armazenar valores do tipo byte. Na sequência, nós temos o cabeçalho de 3 procedimentos. O procedimento lê-matriz, o procedimento mostra-matriz e o procedimento soma-matriz. Percebam que nós temos aqui apenas os cabeçalhos. A codificação, a implementação desses procedimentos não é feita na seção de interface. Na seção de interface ou interface, nós vamos apenas listar o cabeçalho desses procedimentos e funções. Então, nós temos aqui o procedimento lê-matriz, o nome do procedimento, e a sua lista de parâmetros. Isso vai ser feito para cada um dos procedimentos e funções, o seu identificador e a sua lista de parâmetros, se houver, né? Eu chamo a atenção aqui para vocês fazerem uma correção na apostila. Tá? No procedimento aqui lê-matriz, é necessário vocês colocarem essa palavra aqui, né, que vocês já conhecem, o var, na frente do parâmetro mat. Por quê? Porque o procedimento lê-matriz, ao ser executado, ele fará a leitura de uma matriz. E essa matriz lida dentro do procedimento, ela deve voltar alterada após a sua execução. Então, se faz necessário o uso da passagem por referência. Da mesma forma, no soma-matriz. Vocês têm que alterar aqui, ó, nesse ponto. Nós temos que ter mat1 e mat2, duas matrizes aqui que representam parâmetros de entrada, e a terceira matriz, mat3, ela tem que ser passada por referência. Por quê? Porque as duas matrizes, mat1 e mat2, serão somadas durante a execução do soma-matriz e o resultado será disposto em mat3. Esse resultado ele deve ficar conhecido após a sua execução. Portanto, é necessário a passagem por referência. Bom, essa seção é a seção de interface. Como vocês viram, nós temos apenas as declarações. Nesse caso, de uma constante, de um tipo e de 3 procedimentos, apenas os seus cabeçalhos.
Agora, na outra seção, nós temos a seção de implementação daqueles 3 procedimentos. Então, nós vamos codificar em Pascal, nós vamos programar aqueles 3 procedimentos. Vejam aqui. Essa seção de implementação, ela começa com a palavra reservada implementation. Implementation, que significa implementação, né? Então, nós temos a repetição dos 3 procedimentos. Vejam, o cabeçalho dos 3 procedimentos, novamente, é disposto na área de implementação. Só que agora também nós vamos fazer o quê? A sua codificação. Então, notem que nesse ponto aqui, ó, nós iremos colocar a implementação, ou seja, o código, o programa em Pascal, né, usando instruções de Pascal, para que uma matriz seja lida, né? Nesse ponto aqui, nós vamos fazer o quê? A codificação para que uma matriz seja exibida, para que ela seja mostrada. Então, temos que programar isso. E nesse ponto, nós vamos colocar o código para que 2 matrizes sejam somadas, resultando numa terceira matriz. Então, sempre um begin e um end para cada função. E, após o end, o sinal de ponto e vírgula. O final da interface, ele é demarcado com um end e um ponto. Aliás, o final da Unity. Então, nós temos as 2 seções agora, a interface e a implementação, e o end marca o final da Unity. Então, nós vimos aqui a Unity TADMATRI, seção de interface e seção de implementação. Agora que nós temos essa Unity construída, imaginamos que a gente tenha desenvolvido com sucesso toda aquela codificação ali, nós podemos fazer um programa que use essas rotinas, a leitura, a soma e a exibição. Então, vamos ver como a gente pode fazer um programa em Pascal usando os recursos que foram disponibilizados na interface daquela Unity. Vejam, aqui nós temos o programa TestaTat. Vejam que nós fazemos uso de TADMATRI. O que é TADMATRI? O TADMATRI é aquela Unity, aquela unidade sintática em Pascal que foi desenvolvida há pouco. Então, use TADMATRI significa estamos importando tudo o que tiver na interface da Unity TADMATRI. A interface é a área pública. Portanto, somente o que tiver na interface pode ser usado na construção de outras Unities ou de outros programas. Eu posso usar somente os recursos da interface na construção de uma nova Unity e de um programa. Então, aqui nós temos 3 variáveis, matriz 1, matriz 2 e matriz 3, do tipo matriz. Que tipo é esse? Pessoal, esse tipo ele foi desenvolvido lá na Unity, TADMATRI. Então, eu estou usando o tipo que aparece na interface de TADMATRI. Ok? Portanto, ao fazer essa declaração, nós temos 3 matrizes. Matriz 1, matriz 2 e matriz 3. 3 estruturas bidimensionais, 5 por 5. E aqui nós temos, então, o corpo do programa. O programa principal, o PP, como a professora Fernanda costumava chamar, onde nós temos apenas a invocação da rotina LeMatriz, para que a primeira matriz seja lida, a matriz 1, a invocação da rotina LeMatriz, para fazer a leitura da segunda matriz, a chamada, nesse ponto, da rotina, o procedimento SomaMatriz, e, por fim, a execução da chamada do MostraMatriz. Então, a matriz 1 é lida, na sequência a matriz 2 será lida. Com as 2 matrizes lidas, eu passo essas 2 matrizes como entrada do procedimento SomaMatriz. A matriz 3 é o resultado dessa soma. E essa matriz 3, então, ela é exibida com o MostraMatriz. Percebam como ficou fácil essa codificação? Ficou muito simples, o programa ficou muito sintético. O uso de um TAD, o tipo abstrato de dados, aqui, né? TAD
fixem bem essa sigla, TAD, Tipo Abstrato de Dados. Ele facilita a construção dos programas. Então, nós temos a ideia de diversas units agrupadas, formando o que a gente conhece como sendo uma biblioteca. Então, a coleção de units dá origem a uma biblioteca. Na nossa disciplina, nós iremos desenvolver diversas units. Para a estrutura pilha, para a estrutura fila, lista, árvore, e usaremos essa biblioteca de units na solução dos nossos problemas computacionais. Bom, uma coisa importante é, não interessa saber como o TAD foi implementado. Vejam, aqui eu estou num nível mais alto de abstração. Eu queria simplesmente ler duas matrizes, somar essas duas e ter uma terceira matriz como resultado. E isso foi feito usando apenas 4 instruções, chamada de 4 procedimentos. Eu não sei aqui como que foi feita a codificação do lematriz e nem me interessa saber. Eu simplesmente vou partir do princípio de que essa codificação foi feita com sucesso, esse procedimento ele foi testado, foi validado e eu posso usar então na construção dos meus programas. O mesmo caso para o soma matriz e para o mostra matriz. Então, eu simplesmente uso aquilo que já foi desenvolvido. Ok? Bom, então agora a gente vai ver se por conta dessa explicação a respeito do tipo abstrato de dados, a gente tem alguma pergunta. Professora Fernanda. Então, professor Alessandro, o que devemos ressaltar aqui em função das dúvidas que houveram é essa questão de não importar como o TAD foi implementado. Claro que esse não importar é para quem estará usando essa biblioteca do TAD. Lógico que na equipe da empresa deverá ter sempre um funcionário que irá desenvolver todos aqueles procedimentos, no caso ali da matriz, o soma, o escreve e o leia, né, na linguagem utilizada, para que depois os demais colegas venham a utilizar em seus programas aqueles procedimentos. Então, obviamente, não há mágica, nós devemos sim codificar. Mas é importante também, essa codificação vem numa linha de trabalho que nós já tínhamos lá em algoritmos. Porque nós vimos fazendo os programas, né, sem subrrotinas, aprendemos modularização, funções, procedimentos, e agora o TAD e a Unity são uma modularização melhorada, avançada. Então é importante vocês, alunos, lembrarem que tudo que nós estudamos em algoritmos, né, vocês ainda vão aproveitar nessa disciplina de estrutura de dados, sempre avançando um pouco mais em termos de programação. É isso, professor Alessandro. Então, pessoal, agora a gente vai continuar um pouco aqui o andamento da nossa disciplina com o conteúdo principal da nossa aula de hoje, que é o estudo, o conhecimento da estrutura de dados pilha. Então, o que é uma pilha? Pessoal, uma pilha é uma estrutura de dados importante e ela simula computacionalmente a pilha que a gente encontra no nosso dia a dia. A pilha que vocês encontram aí a qualquer hora. Uma pilha de pratos, uma pilha de livros, uma pilha de papel, enfim, os mais diversos tipos de pilha. Uma pilha é uma estrutura que tem inserções e retiradas sempre feitas numa mesma extremidade. Ou seja, a inserção de elementos é feita numa extremidade e a retirada de elementos é feita naquela mesma extremidade. É uma estrutura de dados linear e tem esse tipo de comportamento. O último elemento que foi inserido na pilha é representado através do seu topo. Então, eu tenho o topo da pilha como sendo o último elemento inserido ou empilhado nessa estrutura de pilha. Vamos ver aqui. Bom, vejam. Nessa simulação, nós temos o topo aqui, no início, ele não está referenciando nenhuma posição ainda na minha pilha. Por quê? Não tem nenhum elemento ainda inserido. Então, no início, o topo não aponta para elemento algum. A partir de uma primeira inserção, né, ou seja, o empilhamento, a ação de inserir elementos na pilha se chama empilhar. Então, a partir de um primeiro empilhamento, eu empilhei o A na pilha, o que aconteceu? O A foi disposto na estrutura de dados, estrutura de pilha, e o topo passa a referenciar essa posição. Então, o topo vai estar sempre apontando para o último elemento inserido na pilha. Numa nova
ação de empilhamento, ó, eu empilhei o B, o que aconteceu? Eu tinha primeiro o A e agora eu tenho o B. O B foi o último elemento que entrou, então o topo passa a referenciar o B como sendo o topo da pilha. Empilham o C, o topo acompanha e mostra que o C agora é o último elemento empilhado. Então, à medida que eu vou empilhando, o topo vai estar sempre referenciando o último elemento que foi inserido na estrutura. Se eu fizer um desempilhamento, quem tem que sair, por ser uma pilha, é o C. O único elemento que pode sair é o C. Porque inserções feitas numa extremidade e retiradas feitas na mesma extremidade. Então, se eu desempilhar, se eu retirar um elemento, se eu excluir, quem sai é o C. Nenhum outro mais pode sair. O topo acompanhou essa retirada, indicando agora que o B é um novo topo da pilha. Anteriormente, ele era o subtopo. Retirei o C, o topo passou o B. Se eu novamente fizer uma retirada, desempilhei, tirei o B, o topo referencia novamente agora o A. Se eu fizer mais uma retirada, o que aconteceu? A minha pilha voltou a ficar vazia. Eu tirei o A e eu não tenho mais elemento algum na minha estrutura de dados, na minha estrutura pilha. Pois bem, a pilha, ela segue um algoritmo chamado LIFO, do inglês Last In, First Out. O que significa isso, pessoal? O último que entra é o primeiro que sai. Então, gravem isso. LIFO, Last In, First Out. O último que entra é o primeiro que sai. Ok? Operações usuais que nós encontramos na manipulação da estrutura de dados pilha. Um empilhamento, onde eu vou colocar em uma pilha P um elemento V. Então, o elemento V é inserido na estrutura de dados pilha. Eu vou dispor esse elemento na pilha. Eu vou desempilhar elementos de uma pilha P. Percebam aqui, pessoal, que nós não temos um segundo parâmetro, como foi feito no empilhamento. O empilha aqui, ó, ele tem dois parâmetros. O desempilha, ele tem apenas um parâmetro. Por quê? Porque quando eu vou empilhar, eu tenho que informar qual é o elemento que vai entrar na pilha. E quando eu vou desempilhar, eu vou retirar elemento. Eu não tenho escolha. O elemento que vai ser excluído é o último elemento que foi disposto na estrutura. O inicializa, P. Vejam, inicializar uma pilha é dizer o seguinte, ó, minha pilha está limpa, está pronta para uso, ela está vazia e eu posso realizar empilhamentos nessa estrutura. Operação vazia, cheia e topo. Essas rotinas aqui, elas verificam se uma pilha P está vazia ou não, se uma pilha P está cheia ou não, e recupera o último elemento que foi inserido na estrutura de dados. Recupera o topo da pilha. Ok? Bom, existem diversas possibilidades de implementação da estrutura. A pilha ela pode ser implementada de diversas formas. Então, a abstração pilha ela vai ser implementada, ela vai ser concretizada usando os recursos da linguagem de programação, no caso, o Pascal, usando recursos estáticos e recursos dinâmicos. Então, eu uso estruturas estáticas e posso usar também estruturas dinâmicas. Então, o mesmo TAD, a mesma abstração, podendo ser implementada de diversas formas. Ok? A gente vai ver agora como fazer essa implementação usando uma estrutura estática. Bom, para a gente fazer essa implementação de uma pilha usando uma estrutura estática, a gente tem que perceber o seguinte. A pilha, ela armazena um conjunto de elementos, uma coleção de elementos. Então, eu tenho que ter um espaço em memória para guardar esses elementos. Se a minha pilha for uma pilha de caracteres, não basta eu declarar uma única variável para poder comportar toda essa quantidade de elementos. Eu preciso de uma estrutura que consiga armazenar mais de um elemento. Então, sendo estática, o vetor é uma possibilidade de implementação. Então, a gente poderia trabalhar com a ideia de vetor para armazenar os elementos da pilha. Fora isso, eu preciso estar sempre acompanhando na minha estrutura de vetor
qual foi o último elemento que foi inserido nessa estrutura. Eu preciso saber quem foi o último elemento que foi empilhado. Por que isso? Porque no momento de fazer um novo empilhamento, eu preciso incrementar o topo. Se eu fizer um desempilhamento, eu preciso retirar o último elemento que entrou. Então, se eu compor um vetor para armazenar os elementos e mais uma outra variável, digamos, inteira, para controlar quem foi o último elemento que entrou, a gente consegue fazer uma implementação de pilha usando alocação sequencial, alocação estática. Vamos acompanhar aqui no quadro. Bom, aqui, pessoal, nós temos um vetor chamado dados. Esse vetor é um array do Pascal, que vocês conhecem, que vocês já estudaram. Ele tem, nesse caso aqui, 5 posições. Ele está na vertical, mas é o mesmo efeito que vocês teriam se ele estivesse na horizontal. Não muda nada. Eu tenho os índices aqui, 1, 2, 3, 4, 5, representando cada uma das posições desse meu vetor dados. São essas células. E eu tenho aqui também topo com valor 0, representando uma variável inteira. Então, a ação inicializar pilha, inicializa P, faz o seguinte: ela vem e coloca 0 em topo. Colocar 0 em topo significa pilha vazia, nenhum elemento ainda inserido nessa estrutura. A partir do instante em que eu fizer um empilhamento, vejam, eu quero empilhar o elemento A na minha pilha P. O que temos que fazer? O A vai ser um novo elemento. Ele vai ser o elemento do topo. Então, eu recupero o valor do topo anterior e eu incremento esse valor. Então, nesse caso aqui, ó, tinha 0, 0 mais 1, 1. E uso essa posição, no caso aqui a posição 1, do meu vetor para armazenar um novo elemento. Com isso, eu empilhei na minha pilha P o elemento A. Incrementei o topo, usei o valor do topo como referência para armazenar o elemento. No novo empilhamento, o que eu tenho? Eu vou empilhar o elemento B na minha pilha P. Da mesma forma, eu recupero o valor do topo, faço topo mais 1, então 1 mais 1 deu 2, e uso a posição 2 da pilha, no caso aqui do vetor dados, para armazenar um novo elemento. Então, eu tenho 2 elementos na pilha. O elemento do topo é o B e o elemento do subtopo é o A. Se eu fizer um novo empilhamento, empilhar C na minha pilha B, empilhar C na minha pilha P, recupero o topo, topo mais 1, deu 3, uso a posição 3 do vetor dados para armazenar um novo elemento. Se eu quiser fazer uma exclusão, vou retirar alguém da pilha, quem sai? Só pode sair o C, que foi o último elemento que entrou. Então, se eu desempilhar, eu vou desempilhar algum elemento da pilha, eu recupero o valor do topo anterior, 3, decremento esse topo, 2, e o topo valendo 2 significa que um novo valor de topo da pilha é o B, ok? Que antes era o subtopo. Então, a posição 3 é uma posição que para a gente representa um lixo de memória. O topo indicando 2 significa somente as posições de 1 até 2 são agora posições válidas da minha pilha. Se eu fizer um novo desempilhamento, ó, vou desempilhar, eu recupero o topo, topo menos 1, deu 1, eu excluí o B, e a minha pilha agora tem apenas o elemento A. Num novo desempilhamento, eu pego, decremento o valor do topo, tinha 1, passou a ser 0, e a minha pilha, com a ação de desempilhamento, ficou vazia. Ok, pessoal? Então, a gente viu aqui como que a gente pode fazer a representação usando um vetor e uma variável auxiliar. Agora, como a gente vai concretizar isso aí usando os recursos do Pascal? Através da construção de uma unity. Então, seguindo a ideia, a filosofia de tipo abstrato de dados durante toda a nossa disciplina. Vejam a implementação da unity aqui no slide. Bom, a unity pilha este, ok? Então, lembrem, sempre a palavra reservada é unity seguida de um nome, que é o identificador da unity. Então, essa pilha este é o nome da unity
E aqui eu vou implementar uma pilha usando a alocação estática. Na seção de interface, ou interface aqui, está sendo declarada uma constante tan. Essa constante tan, ela tem valor 10. É uma constante inteira que será usada mais à frente. E eu tenho também aqui a declaração de um tipo dado. Tipo dado é um char, ou seja, é um caractere em Pascal. Tipo dado é um char. E na sequência, nós temos tipo pilha. Tipo pilha é um registro. Vejam a palavra record aqui que vocês já estudaram na disciplina anterior. Então, tipo pilha é um registro envolvendo dois campos. Por que isso? Porque nós queremos envolver numa mesma estrutura, agora, o vetor e a variável de controle. Então, nós temos um campo chamado dados, como sendo um array de 1 até tan. Vejam, tan é essa constante que foi declarada aqui valendo 10, of tipo dado. Portanto, esse campo dados representa um vetor de 10 posições, índices de 1 até 10, of tipo dado, que no fundo, o que é o tipo dado? Tipo dado é um char. Então, é um vetor de 10 posições para armazenar caracteres. E eu tenho um outro campo aqui, que é o campo topo. Esse campo topo é um inteiro. É a variável de controle que vai ser usada para poder acompanhar o último elemento que foi disposto na estrutura de dados pilha. Então, essa é a nossa interface. A interface da minha Unity pilha este. Na sequência ainda na interface, nós temos, aliás, um procedimento para inicializar a pilha. Um procedimento para empilhar elementos em uma pilha. Para retirar elementos, para recuperar o elemento do topo, para verificar se uma pilha está ou não vazia e para verificar se uma pilha está ou não cheia. Lembrem, pessoal, que na interface apenas o cabeçalho desses procedimentos. A codificação na seção seguinte, que é a seção de implementação. Então, na seção de implementação, agora sim, nós vamos repetir o cabeçalho de cada um daqueles procedimentos e vamos fazer a codificação. O primeiro procedimento, o procedimento inicializa. Esse procedimento inicializa, ele recebe como parâmetro, vejam aqui, ó, P1. P1 é passado por referência e é do tipo pilha. O que é o tipo pilha? O tipo pilha é aquele registro com dois campos, o campo dado e o campo topo. Inicializar uma pilha é fazer o quê? É dizer, pilha vazia. Pilha vazia significa colocar o quê? 0 no campo topo. Então, P1 no campo topo recebe 0. Como a passagem é por referência, a pilha que entra aqui vai ter o seu valor de topo alterado dentro do procedimento e vai voltar na chamada com o valor de topo valendo 0. Isso é inicializar uma pilha. Para eu verificar se uma pilha está ou não vazia, nós fazemos o seguinte. Nós pegamos a pilha que nós recebemos como parâmetro aqui, de entrada, e comparamos o campo topo dessa pilha, da pilha P1, com o valor 0. Uma pilha com o valor de topo valendo 0 significa pilha vazia. Caso contrário, a pilha não está vazia. Então, se P1 no campo topo igual a 0, verdadeiro. Então, o identificador da função vazia recebe verdadeiro. Pilha realmente está vazia. Caso contrário, ó, vejam cláusula else, falso, vazia recebe falso. Então, topo da pilha igual a 0, pilha vazia. Topo da pilha não 0, não está vazia e o resultado é falso. A função cheia. A função cheia, ela vai verificar, como eu estou trabalhando com uma estrutura estática, pessoal, é um vetor, eu tenho um limite ali, né, de 10 posições. Então, vou verificar se essa pilha aqui recebida como parâmetro está ou não cheia. Ou seja, se não é mais possível realizar empilhamentos. O resultado da função é uma função lógica, um valor booleano. Para eu comparar e verificar se a minha pilha está ou não cheia, eu acesso o campo topo da pilha passada como parâmetro. E comparo com tan. Tan é aquela constante declarada na interface
e que tem o valor 10. Então, se P1 no campo topo for maior ou igual a TAM, então a pilha está cheia. Caso contrário, a pilha não está cheia. Vocês podem substituir esse sinal aqui também, se vocês preferirem, por igual. Tá? Vai funcionar da mesma maneira. A função topo, o que ela faz? A função topo, ela vai recuperar, vejam aqui, o retorno da função, o topo da pilha. O que é o topo da pilha? É o último elemento armazenado. Os elementos da pilha são do tipo dado. Então, a pilha que eu recebo como parâmetro aqui, eu tenho que acessar o último elemento. Bom, lembram? Nós temos um vetor. Esse vetor é um campo de um registro. Ele se chama dados. Então, eu tenho também ainda um outro campo chamado topo. Se esse topo estiver valendo 2, significa que as posições 1 e 2 da minha pilha são as posições ocupadas. E o último elemento inserido foi o elemento que está ocupando a posição 2. Bom, então é esse elemento que eu quero recuperar. Como que eu faço isso? Esse vetor, de nome dados, é um campo da minha pilha. Então, eu acesso o campo topo da pilha passada com parâmetro e eu vou pegar, o valor retornado vai ser o índice para o meu vetor dados. Então, nessa situação aqui, P1 no campo topo vale 2. Então, P1 no campo dados índice 2 retorna o último elemento empilhado. Ainda, o procedimento empilha. Para eu empilhar um elemento numa pilha, então eu tenho que passar uma pilha como parâmetro e eu tenho que passar o elemento que será inserido nessa pilha. Então, para eu inserir um elemento em uma pilha, antes de qualquer coisa, por ser uma estrutura estática, eu tenho que verificar se a pilha não está cheia. Então vejam a chamada da rotina cheia, rotina que foi implementada anteriormente. Então, se a pilha P1 não estiver cheia, significa que eu tenho espaço para fazer o empilhamento. Para eu fazer o empilhamento, eu tenho que recuperar o valor do topo corrente, somar 1, atualizar o topo com esse valor e usar esse novo valor como índice do meu vetor dados, que é um campo da minha pilha, para armazenar o meu dado. Então, por exemplo anterior, eu tinha topo valendo 2. 2 mais 1, 3. Na posição 3, aqui, eu colocaria um novo elemento. O procedimento desempilha. Eu vou desempilhar um elemento na pilha. Para eu desempilhar um elemento em uma pilha, eu tenho que verificar se eu tenho realmente algum elemento nessa estrutura de dados pilha. Pois bem, eu verifico isso como? Chamando a rotina vazia. Essa rotina, ela vai verificar se a pilha passada com parâmetro está ou não está vazia. Então, caso a pilha passada com parâmetro não esteja vazia, significa que eu tenho, no mínimo, um elemento na pilha. Esse elemento é o elemento referenciado por topo. Então, basta eu decrementar o valor do meu campo topo, né? Eu recupero o valor do topo, tiro 1 e atualizo o topo. Com isso eu fiz uma exclusão. Não tenho uma exclusão física, mas eu tenho uma exclusão lógica, pessoal. Então, decrementei o topo, eu tirei o elemento. Ok, pessoal? Então é o seguinte, a gente viu aqui a implementação da Unity, que representa uma pilha estática. Vamos ver agora se a gente tem alguma pergunta a respeito desse assunto. Pois bem, professor Alessandro, um comentário que se faz necessário é quanto ao nome do arquivo onde vão ser salvos, ou onde será salva essa TAD pilha. Como se trata da pilha estática e o próprio nome da Unity se dá pilha est, o arquivo no diretório Pascal, né, no diretório do seu micro, do micro dos alunos, deveria ser salvo, então, um programa como pilhaest.pas. Seria importante vocês anotarem isso na apostila, né? Outra coisa também que é interessante, para que a gente usa pilha, né? O TAD pilha. Nós podemos usar em qualquer aplicação que tenha esse comportamento, né? Seguindo o algoritmo
LIFO, né? Last in, first out. O último que entra é o primeiro que sai. Um exemplo prático disso seria a navegação nos diretórios de um sistema operacional, porque nós vamos entrando em diretórios, né, tendo uma profundidade, e na hora que a gente retorna, o último ou o penúltimo, né, seria o diretório que a gente deveria retornar. Então, podemos usar essa filosofia de pilha também para a gente trabalhar essa navegação de diretórios, ok? Então, podemos retornar com o senhor. Bom, então, nós vimos que a gente pode implementar as estruturas usando alocação estática e alocação dinâmica. A alocação dinâmica é um recurso que a gente usa quando a gente não sabe, normalmente, com antecedência, o número de elementos que a gente precisa armazenar na estrutura. Vocês viram ali que a gente construiu uma unit onde eu declarei um vetor de comprimento 10. Então, qualquer pilha que use aquela estrutura comporta até 10 elementos. Se eu tiver agora um problema onde for necessário armazenar 11 elementos, aquela estrutura ali já não serve. Então a gente pode fazer uso de uma outra técnica de programação, que é a alocação dinâmica de memória. Como é que isso aí funciona? A gente vai alocar memória em tempo de execução e não em tempo de compilação, como foi feito aqui, à medida que é necessário fazer a inserção de um novo elemento na pilha. Então, eu preciso colocar um elemento na pilha, eu vou alocar memória. Eu não preciso mais do elemento, eu vou liberar a memória. Então, essa é uma técnica muito importante que a gente vai trabalhar aqui na nossa disciplina, não só nessa aula, mas em outras aulas também. Então, independente de pilha, vamos ver aqui no quadro como funciona a ideia de alocação dinâmica. Vejam, na apostila vocês têm esse programa, tá? Se vocês fizerem a declaração x, uma variável inteira, o que acontece? Isso é uma variável estática. Então, eu tenho uma área de memória chamada x, e nessa área de memória x eu posso armazenar alguma informação inteira, por exemplo, o valor 4. Quando eu estou trabalhando com alocação dinâmica de memória, eu trabalho com a ideia de ponteiro. Então, vejam aqui, ó, eu tenho a variável p, essa variável p é um ponteiro para um inteiro. O que significa isso? Eu tenho p, uma posição de memória, sendo um ponteiro é uma variável estática, isso aqui existe por conta da declaração, só que o p não vai armazenar, como no caso x, o valor propriamente dito. Ele vai fazer uma referência indireta para uma posição de memória que será alocada no futuro, onde então eu colocarei o valor desejado. No caso aqui, ó, é um ponteiro para o inteiro. Então, numa alocação, o P irá armazenar qualquer valor inteiro. O P irá referenciar uma posição de memória onde eu armazeno um valor inteiro. Então, vejam aqui o seguinte. Se eu alocar memória, essa área de memória alocada, ela vai ter um endereço. Então, digamos, o endereço 1, 2, 3, 4. O P, ele não vai, como eu já falei, armazenar o conteúdo, o valor. Ele vai ter sim uma referência para esse endereço. Então, é como se aqui dentro eu tivesse o valor 1, 2, 3, 4. E na posição de memória 1, 2, 3, 4, eu vou colocar o valor, por exemplo, 4. Então, eu acesso 4 indiretamente através desse ponteiro. Então, vejam aqui, pessoal. Nesse programa, será colocada a mensagem, digite um número, e na sequência nós temos newP. O que é newP? O new é um procedimento em Pascal que vai alocar memória. Então, vocês vejam, nós temos a variável P declarada, o newP vai fazer o seguinte, vai alocar a memória, e o P vai referenciar essa área de memória que foi alocada. Essa área de memória tem um endereço. Graficamente, nós vamos representar dessa forma, tá? P está referenciando a área de memória alocada. P está apontando, por ser um ponteiro, para a área de memória alocada. Então, na sequência eu tenho readLN, P circunflexo, esse P chapéu. Né? O que significa isso? Que um valor inteiro será lido e esse valor inteiro ele vai ser armazenado na área de memória referenciada por P. Então, se eu ler o 4 do teclado, então P está apontando, readLN P está apontando, eu vou armazenar nessa posição o valor 4. Na sequência eu tenho writeLN, P está apontando. O que significa isso? Significa recuperar o conteúdo endereçado por P. Então, P está apontando. O que eu tenho aqui? Eu tenho o valor 4. Esse valor será exibido. E, por fim,
a instrução de dispose. É um comando em Pascal que libera a memória. Toda posição de memória que foi alocada em tempo de execução, em Pascal, tem que ser liberada para um posterior uso. Então, a instrução dispose, ela libera essa memória. Então, com a execução do dispose, essa área de memória aqui, ó, ela será perdida, ok? Será perdida e essa referência que o P fazia a ela será desfeita. Então, a variável P, que é o ponteiro, não vai mais apontar para o endereço de memória válido. Área de memória alocada através da instrução new. O que eu aloco se chama variável dinâmica. E a área de memória sendo liberada com a instrução dispose. Bom, agora que a gente tem a ideia de alocação dinâmica, vamos ver como isso aí funcionaria numa pilha. Então, imagine aqui que eu tenho o topo, agora, não sendo mais um valor inteiro, mas sendo um ponteiro para uma área de memória. Então, eu vou construir uma pilha alocada dinamicamente em memória. Então, o topo vai ser a referência para o primeiro elemento da pilha. Inicialmente, o topo não tem valor algum. Com a instrução de inicializa P, o que acontece? A variável P, ela vai apontar, no caso aqui, o P representa o meu topo, ele vai apontar para o endereço nulo de memória. Em Pascal, isso significa fazer ele receber a constante nil. Nil é uma constante pré-definida que representa o endereço nulo de memória. Graficamente, a gente representa dessa maneira. Na apostila de vocês têm um tracinho assim. Ó. Isso também pode ser feito sem problema algum. Então, a pilha foi inicializada. Na sequência, eu vou fazer um empilhamento. Eu vou empilhar o elemento A na minha pilha P. Vejam o seguinte, empilhar o elemento A na minha pilha P significa alocar memória para representar essa informação. Então, eu aloco memória agora aqui, ó, onde num espaço eu armazeno a informação, que é o A que eu quero armazenar na pilha, e eu tenho que ter mais um espaço aqui, ó, para referenciar o elemento que segue o A, porque agora a minha pilha não é mais uma estrutura estática, onde os elementos estão na sequência. Então, cada novo elemento deve conter informação do endereço de memória do elemento anterior a ele. No caso aqui, eu aloquei memória, representei o A, e o A não aponta mais para elemento algum, já que só tem ele na pilha. Se esse endereço de memória aqui fosse o endereço 1, 2, 3, 4, digamos, né, esse endereço será referenciado por topo. Né? Então, topo aponta para o endereço onde eu armazenei o A. Num novo empilhamento, eu vou empilhar agora o B na minha pilha P, o que vai acontecer? De novo, eu vou alocar memória, eu vou armazenar a informação e o que acontece então? O B passa a ser o topo da pilha. Digamos que o endereço da área de memória alocada seja o endereço 1122. Ok? Então, o A deixa de ser o topo, o B passa a ser o topo. Então, o endereço de A, que era 1, 2, 3, 4, ele é recuperado e armazenado em B. E o endereço do B, ele vai ser colocado em topo, porque o B passou a ser o novo topo. Ok? Num novo empilhamento, da mesma maneira. O que acontece? Eu aloco memória, eu faço uma referência, eu coloco o novo elemento, que é o C, eu faço uma referência para o elemento anterior, que era o endereço de B, e o topo é atualizado com o novo endereço. Se eu retirar alguém aqui, como é uma pilha, o que eu faço então? Eu vou excluir o C. Então, excluir o C significa o seguinte: liberar essa área de memória aqui. Só que antes de liberar essa área de memória, eu preciso recuperar o endereço do B, que está sendo referenciado por C. Então, eu atualizo o topo com o endereço do B e eu libero essa área de memória. A área de memória associada ao C foi liberada. De novo, vou desempilhar o B. Eu recupero o endereço do A, atualizo o topo e libero a área de memória associada ao B. Vou desempilhar o A. Desempilhar o A, o que eu faço? Eu recupero o endereço do sucessor de A, no caso o nil, e eu libero a área de memória associada ao A. Então, agora que a gente viu o funcionamento de uma pilha dinâmica, vamos implementar isso em Pascal. A gente tem aqui a Unity pilha dim. Na interface, nós temos um tipo, o tipo dado, que é um char. Então, aqui a gente está implementando uma pilha de caracteres. O tipo pilha, vejam, é um ponteiro para tipo elemento. O tipo elemento vem na sequência. Ele é um registro
vejam, com dois campos. Um campo dado, que é do tipo dado. O que é o tipo dado? O tipo dado é um char, então uma pilha de caracteres. E eu tenho um campo chamado prox. Esse campo prox, vejam que interessante, ele é do tipo pilha. O que é tipo pilha? É o próprio tipo que eu estou declarando. Por que isso? Porque eu tenho um ponteiro para uma área de memória. Nessa área de memória, eu represento a informação e mais um ponteiro para uma área de memória, onde eu represento a informação e assim sucessivamente. Então, o que acontece? É sempre um ponteiro para uma área de memória. O dado muda, mas a estrutura é a mesma. Então, é tipo pilha. Bom, eu ainda tenho, na área de interface, os cabeçalhos dos procedimentos inicializa, empilha, desempilha, topo e vazia. Na implementação, o que nós temos? Essa codificação. Como que eu inicializo uma pilha ponteiro? Então, eu tenho P1 aqui, ó, é um ponteiro. Ó, é do tipo pilha, é um ponteiro para um registro. Então, inicializar a pilha significa pilha vazia. Para eu dizer que pilha está vazia, o que eu faço? Eu coloco nil na minha pilha P1. Isso é pilha vazia. Para eu verificar, então, se a minha pilha está vazia, eu faço o acesso a quem? A pilha passada com parâmetro, ó, P1, e comparo com nil. Se o P1 vale nil, endereço nulo de memória, a pilha está vazia. Caso contrário, não está vazia. Então, a função lógica. Função topo. Eu vou recuperar o último elemento empilhado. Para eu recuperar o último elemento empilhado da pilha P1, como isso é feito? Eu vou acessar o campo dado da pilha passada com parâmetro. Lembrem, então eu teria o P1 referenciando uma área de memória onde eu tenho a informação e mais o campo prox. Esse campo aqui se chama dado, ok? Então, P1 está apontando, isso aqui é o meu P1. P1 está apontando, ó, P1 está apontando no campo dado. Eu recupero a informação que é o caractere. Esse é o resultado da função. O procedimento empilha, o que ele vai fazer? Ele vai empilhar um novo elemento na pilha. Então, imagine que eu tenho uma pilha P1 aqui e ela referencia, né, eu tenho na pilha um elemento qualquer aqui, o único elemento da pilha. Quando eu vou fazer um empilhamento, eu tenho alce aqui, ó, veja uma variável local do tipo pilha. Então, eu tenho alce aqui, um ponteiro, alce. Quando eu executo o new alce, o que vai acontecer? Ele vai alocar memória em alce, e alce vai referenciar essa área de memória alocada, do tipo pilha. Isso aqui vai testar se essa alocação ela foi feita com sucesso. Então, caso tenha sido diferente de nil, no caso aqui é diferente de nil, porque alce aponta para o endereço memória válido, o que vai acontecer? Eu tenho espaço para armazenar um novo elemento na pilha. Então, eu vou fazer alce está apontando no campo prox, recebe P1. Ó, alce está apontando no campo prox, é esse campo aqui. Ó. O que eu vou colocar aqui dentro? O que tem em P1. O que tem em P1? P1 referencia essa área de memória. Então, isso aqui vai apontar para cá. Isso aqui vai apontar para cá. Na sequência, alce está apontando no campo dado, recebe dado. Então, alce está apontando no campo dado, que é essa área de memória aqui, recebeu um novo dado. E, por fim, esse novo valor ele tem que ser um novo elemento da pilha, o elemento do topo. Então, o que a gente vai fazer? Atualizar a pilha P1 com alce. Então, P1, ó, vejam, P1 apontava para cá. P1 não vai mais apontar para esse endereço de memória aqui, e ele vai apontar para o endereço de alce. Quem é o endereço de alce? O endereço de alce é esse endereço aqui. Ok? Então, esse passou a ser um novo elemento da pilha, o elemento do topo. Encerrou a execução, alce é perdido, mas não a variável dinâmica. Essa variável dinâmica ela não some, e sim apenas a variável local. E, por fim, o procedimento desempilha. O procedimento desempilha vai retirar o último elemento empilhado. Então, imagine, eu tenho a minha pilha P1 aqui, referenciando uma área de memória, onde eu tenho a informação, e assim sucessivamente. Então, quem que vai sair? Vai sair esse elemento aqui. Pois bem, então eu tenho alce, vejam, alce é uma variável local do tipo ponteiro. Eu verifico, a minha pilha não está vazia? Não, minha pilha não está vazia. Então, o que eu faço? Eu recupero
o endereço de P1. Alce vai referenciar o que P1 está referenciando. O P1 está apontando para cá, então o Alce aponta para cá também. Os dois ponteiros apontando para a mesma área de memória. Depois, na sequência, eu faço P1 recebe P1 está apontando no campo prox. Então, P1 está apontando essa área de memória aqui. O campo prox, quem que é? O campo prox é esse campo aqui, ó. Ele tem o endereço de quem? Ele tem o endereço dessa variável dinâmica aqui. Então, eu vou recuperar esse endereço e atualizar o meu P1. Então, P1 não aponta mais para cá, ó. E ele vai apontar para esse endereço de memória aqui. Na sequência, eu executo um dispose alce. Para quê? Para liberar a memória. Alce está apontando para cá. Então, eu vou liberar essa área de memória aqui. Liberei essa área de memória e a minha pilha ficou desse jeito. Ok? Então, pessoal, o que a gente viu aqui? Implementação de pilha usando alocação estática e alocação sequencial. São assuntos bastante importantes. A parte de alocação estática é mais tranquila para vocês porque vocês já estudaram vetores, né? Agora, a alocação dinâmica não é tão tranquila assim, é um assunto um pouquinho mais complexo e merece um pouquinho mais atenção de vocês. Então, vocês procurem fazer algum exercício usando a alocação dinâmica e façam os exercícios que estão na apostila, né? Na sequência, a gente vai apresentar aqui os gabaritos, mas procurem dar mais atenção, principalmente para essa parte de alocação dinâmica, que é um conceito novo para vocês, e a gente vai continuar estudando isso já a partir da próxima aula, até o final da nossa disciplina. Então, eu vou passar a palavra para a professora Fernanda para ela se despedir, e a gente se encontra, então, semana que vem. Até lá. Então, pessoal, como o professor Alessandro falou, façam os exercícios, as dúvidas vocês procurem os webtutores, nós vamos estar aí disponível, né, para responder as dúvidas e tirar, enfim, dar todas as informações necessárias para vocês, tá? Até a próxima aula, boa noite.